E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Jair, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. E hoje a gente vai entrevistar um dos autores aqui do Rasga Mortalha, que é o Adams. Adams, muito obrigado aqui por você dessa entrevista conosco. E assim, eu já vi que você e o John já trabalharam no Jardim dos Famintos, né, que são dois livros. Exatamente. E eu quero saber qual foi a sua ideia, a ideia de vocês de fazer o Rasga Mortalha. Na verdade, o Rasga Mortalha é um projeto bem mais antigo do que o Jardim dos Famintos. O Rasga Mortalha foi idealizado em 2010, quando o Bosco ainda trabalhava com um quadrinho de super-heróis para o mercado americano. E eu cheguei para ele com uma história pé no chão. Cara, vamos fazer uma coisa sobre cangaço, uma coisa meio western, meio drama, para fugir um pouco do estereótipo. Fazer uma coisa que fosse regional, né? Fosse uma coisa que mostrasse um pouco da nossa identidade. E aí eu cheguei em 2010 para ele com essa ideia, ele gostou, ele começou a fazer esboço de personagens, as primeiras páginas, a gente montou um roteiro já mais ou menos fechado. Só que, tipo assim, ele trabalhava na época, como eu falei, pro mercado americano, ele tinha que cumprir prazos, Certo. e eu trabalhava tanto na prefeitura, quanto eu tinha uma loja de camisas, que eu tinha também que produzir muito material. Então, assim, a vida adulta meio que afastou a gente dos projetos Ah, autorais, como né? sempre, Pois né, é, Mancho? pois é. Acontece. A gente não pôde colocar isso como prioridade. E, assim, com o passar do tempo, a coisa foi ficando cada vez mais soterrada, né? Pelas Certo. atividades externas. E quando foi agora na pandemia, foi ele que me procurou. Ele disse, cara, já tô tanto tempo fazendo coisa pros outros que eu queria fazer uma coisa minha, e sua, uma coisa nossa. Eu disse, tá, qual é a história? Eu disse, não, vamos pegar o Rasgo da Mortalha e vamos exumar o cadáver, né? Já estava enterrado há muito tempo. E a gente começou a conversar sobre o assunto, mexer um pouco aqui e acolá no roteiro para se enquadrar mais com o perfil que a gente iria lançar, uma coisa Uhum. mais atual, assim, que algumas comparações com outros projetos que surgiram na época, assim, a gente vamos fazer uma coisa nossa que não dê espaço para comparação. Então a gente mexeu uma coisa aqui, outra lá, mudou alguns discursos, mexeu também em algumas artes, inseriu algumas páginas extras e aí Certo. chegamos já em 2023, mais ou menos, a gente já tinha isso aqui desenrolado, mais ou menos o escopo completo, né? Certo. E aí pronto, aí a Voante chegou, viu o material, se interessou, aí fez essa aproximação legal e entramos num combinado, né? Vamos todo mundo Uhum. trabalhar junto para fazer isso acontecer. E foi mais ou menos isso. E assim, para vocês fazer essa história, vocês se inspiraram em algum personagem assim, específico? Claro que muita gente vai ter como inspiração o Lampião e tudo mais, mas vocês se basearam no Lampião ou foi algum outro personagem dentro do cangaço mesmo? Cara, esse quadrinho, ele é uma ficção histórica. Então, assim, ele pega um trecho real da história, que Certo? são os últimos dias do bando do Lampião, e eu insiro um personagem fictício, que não existe, que é o Rasga Mortalha, que é como se fosse o maior pistoleiro do bando, o cara mais perito. Certo? E assim, é como se você usasse vários perfis de vários outros cangaceiros da época com isso em um só, sabe? Uhum. Mas assim, ele é bem assim, away, né? Como as pessoas mais jovens falam assim, ele é diferente porque ele tem uma moral cristã, que ele fica o tempo todo se pressionando a respeito disso que ele faz errado ou não. Há um drama por trás do personagem, um peso na história dele, na jornada dele, que é um pouco diferente daquela coisa do bandido em busca de vingança, tá? Então tem todo É porque, no caso, assim, o que eu sempre vejo nesse tipo de história é que nem sempre o personagem que é pistoleiro ou algo assim, trabalha, por exemplo, o Lampião, ele é ou é bom ou ruim totalmente. Sempre tem uma coisa por trás disso, sim, sim, né? sim. Eu acho interessante. Então, no caso a HQ de vocês, tem muito disso, nessa questão do conflito e tudo mais? Foi exatamente o ponto que a gente tentou usar como mote principal para fugir daquela coisa do quadrinho de ação. A gente não queria fazer um quadrinho simplesmente de ação. Existe uma ação, a ação é extrema, é pontual, é violenta, mas existe também uma leitura de um cara que carrega muito trauma, E a, e a outra protagonista, que é a Ana também, ela tem uma história uma jornada que corre em paralelo com a dele. Então, assim, Certo. há uma sequência de acontecimentos que é interessante porque não ficam só voltadas para o tiroteio, para a facada, sabe? Então, assim, eu me preocupei em fazer um background do cara, para lá na frente você entender o porquê ele tem aquelas ações. Apesar de que o cangaço é um movimento de banditismo, né? Assim, todo mundo Sim, ali era. sim. Não tinha santo ali, todo mundo ali estava querendo pegar a sua parte, estava querendo tirar, assim, claro que pressionados pelo contexto da época, né, que é o contexto do Era muito cangaço, estereotipados também, isso, né? isso, isso, assim, forçados pela severidade do sertão, né, aquela coisa, a É, miséria,
a falta de perspectiva de vida. Aí as pessoas começavam a caminhar, alguns seguiram pelo achavam que era um caminho fácil, e outros porque não tinham outra saída. Sim. E esses mesmos personagens, na vida real, inclusive, eles eram odiados em certos lugares e tratados como heróis em outros, porque defendiam certos locais contra a volante, contra os fazendeiros, que tinham os jagunços também, né? Então, assim, é um personagem dúbio, é um personagem quebrado, não é um cara preto no branco, sabe? Eu acho que isso é o que é legal no Rasgo Mortal. Então, no caso, já é um personagem que, poxa, então você ama ou odeia, né? Ou estão os dois juntos, né? Sim. E a gente pode falar a mesma coisa da Ana, ou a Ana é um pouco mais... A Ana é exatamente, assim, ele é um cara que ele foi endurecido pela questão social, pela quantidade de mortes que ele carrega nas costas. Então ele foi um cara que ele começou a ficar cada vez mais pedrado, o coração dele. Já a Ana não. A Ana é uma personagem simplesmente pura. Ela é uma criança que ela tem o azar, digamos assim, de se encontrar com o cangaceiro no momento de uma tocaia. E a tiroteio dá uma merda lá. Basicamente, assim, a vida dos dois se cruza num momento extremo ali de violência. E, assim, qual era a ação dela, né, no começo da história? Ela tinha uma avó que estava em estágio terminal de morte e tinha um desejo de ver uma borboleta Maria Boba, que é uma espécie de borboleta comum na região ali do Agreste. Certo. Porque essa borboleta remete a um encontro que ela teve com o falecido esposo, uma coisa... meio que uma forma de se conectar ao falecido que morreu, né? Bacana. E aí ela vê a avó pedindo aquilo, ela não quer nem saber, ela entra pega carona no pau de arara e vai parar lá no exato local onde está tendo. Caramba, velho. É muita sorte, né, pra criança, né? Para não dizer o contrário. Exatamente. E aí é isso, assim, a história dos dois se cruza nesse exato momento da tocaia. O personagem principal, ele meio que se sente culpado por uma coisa que acontece e a partir daí os dois meio que seguem juntos numa trilha, sabe? Muito de muita violência, de redenção e de amizade também. Bacana. Só para finalizar, eu gostaria de saber, por exemplo, falar um pouquinho da sua obra junto com o John, do Jardim dos Famintos. Legal. Certo? Porque eu pesquisei sem querer, certo? Eu vou mentir para você que estava olhando. Aí, caramba, Jardim dos Famintos, eu quero saber, falar um pouquinho dessa obra, porque eu sei que tem 2 livros. Sim. E eu sei que quando eu vi para comprar, eu vi que estava um kit, vendendo por um preço bacana e tal. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele, por favor. Cara, Jardim dos Famintos surgiu a partir de um RPG de mesa. Caramba, coisa boa. Que eu criei no 2000, mais ou menos no mesmo período, 2012, para jogar com amigos meus, que tinha assim referência de H.P. Lovecraft, né, horror cósmico e ao mesmo tempo fantasia. Certo. Era a junção dessas coisas, que o pessoal chama de Dark Fantasy, né? Certo. E assim, eu como mestre, eu falhava miseravelmente porque exige uma coisa de intuição e de se adaptar às escolhas merda dos jogadores. E muito, porque, assim, viu? eu conseguia criar a história com vários caminhos ramificados, assim. Pronto, ou eles vão por aqui, ou eles vão por aqui, eles vão por aqui. Só que eu não conseguia improvisar porque o cara queria vir por um caminho que não tinha... É o que mais tem, cara. É o que mais tem. Não tinha definido. E assim, essa minha indignação com essa situação me fez, não, você quer saber de uma coisa? Eu tenho uma história decente, eu tenho um lore legal, um mundo interessante, que basicamente é sobre um grupo de pessoas que acordam num lugar que eles não fazem ideia de onde é. Eles estão sem memória e a única coisa que eles têm em comum são máscaras de animais, predadores, né, no caso. E enquanto eles estão procurando se identificar e saber o que é que está acontecendo, eles percebem que nesse local o cheiro do sangue faz com que eles tenham instintos canibais. Eles começam a ter vontade de comer carne humana. Então é isso, é uma história de autoconhecimento, de superação, de muita humanidade também, assim, de encontrar o lado humano que está tentando ser consumido pela besta interior. Cara, bacana. E assim, só para finalizar, você pode falar o preço assim, do Rasga Mortalha, também o preço dos seus livros também, e também suas redes sociais, por favor. Pronto, o Rasga Mortalha está R$ 84,90, acertei? R$ 84,90. Você pode comprar na Reboot Comic Story, aqui do Shopping Benfica, e você pode também procurar no site da Avoante, editora, para comprar online. Você vai deixar os links aqui embaixo. E assim, o Jardim dos Famintos, apesar de que os dois estão lá à venda, mas eu só estou com o primeiro. Tem na Amazon, né, para você. Certo. Os dois tem na Amazon como e-book, né? Mas físico eu só estou com a primeira edição, que é o Verdão lá.
Certo. Você pode localizar ele no www.jardimfamintos.com.br ou então direto comigo nas minhas redes sociais. Você pode ir lá no Instagram, @AdamsPinto, e pedir. Eu desenrolo, a gente dá um jeito. Pronto, beleza, cara. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado, Aldo, certo? Qualquer coisa a gente vai entrevistar o John mais tarde. E, galera, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe, siga ele aqui ó, nas redes sociais e não deixe de comprar o Rasga Mortalha, beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Eu já tô aqui com o John Bosco, certo? Muito obrigado pela entrevista, certo? Ele tá trabalhando junto com o Adams. E, John, eu já falei com o Adams, mas eu quero saber a sua opinião, certo? Falar um pouquinho sobre o Rasga Mortalha. Qual a importância do Rasga Mortalha para você nesses tempos assim em que infelizmente a nossa cultura, né, não dá o devido valor, né, para o que é nosso, né? Infelizmente assim. Mas para aí, qual a sua importância do Rasga Mortalha? Pronto, eu vou partir da minha própria referência e tentar expandir isso. O Rasga Mortalha, eu posso dizer que é o meu primeiro projeto autoral. Eu trabalho desde 98 com quadrinhos e ilustração de maneira geral, mas sempre com um prestador de serviço, né, como um freelancer. Nunca parei para fazer realmente um projeto meu. Sim. Né? Aí eu fiz junto com o Adams nesse projeto, então tem uma importância enorme como satisfação pessoal, né, de eu conseguir ter essa realização. Eu comecei a pensar em trabalhar com quadrinhos, primeiramente pensando em fazer um projeto autoral. Bacana. Lá, sei lá, em 96, 97, então... Cara, faz tempo, viu? Há muito tempo, então isso nunca aconteceu. Agora, e esse projeto ele começou em 2010. A gente começou a pensar nele, fiz algumas páginas, parou, largou, tentou ressuscitar, não voltou. Depois da pandemia, a gente... Bora fazer? Eu insisti, vamos terminar. Ele deu uma ajeitadinha no roteiro, deu uma atualizada e... engatamos, acho que uns 2 anos e meio a gente concluiu. Certo. Então, assim, tem essa questão, tem a questão da temática, que entra muito no que você falou, da questão da valorização da cultura. Certo. A gente queria falar de uma coisa mais daqui. Eu trabalhei por muito tempo com quadrinho americano, então eu estava desenhando, sei lá, Nova York, Chicago, super-herói, roupas dos Estados Unidos, coisas de lá, referências de lá. Eu estou desenhando coisas daqui. Bem cearense mesmo. Cearense, nordestino, brasileiro. Resgata a nossa cultura, né? Fazer com que os outros conheçam. Isso, personagem que tem cara de herói, personagem mais pé no chão, uma abordagem mais pé no chão. Então isso é uma forma de valorizar, né? Aquela coisa, olhar para dentro da nossa cultura, olhar para o que a gente faz, né? Ter esse mergulho, realmente me afastar desse trabalho que normalmente eu faço. Isso eu acho que tem importância enorme. E eu acho também que a nossa abordagem, tipo, alguns podem dizer assim, cangaço é manjado, tem muita coisa que é feita, mas eu tenho a sensação que a gente deu uma abordagem diferente. Eu vi assim, tem uma consistência no trabalho, não está apelando para estereótipo, consegue ter uma abordagem que esse é o problema, que é legal, renova o tema. Sim, exatamente. De certa forma, né? Até porque, assim, eu estava falando com o Adams que essa questão do Rasga Mortalha, o personagem em si, ele não é uma coisa, ele é 100% mal, ou é bom, assim, não. Ele é muito naquela área cinzenta, onde tem seus próprios demônios, vamos dizer assim, né? Mas também tem seu lado bom também. Né, justamente que ele vai junto com a Ana, né, que ele encontra a Ana, justamente, né, e vai começando a mudar um pouco esse pensamento, não é isso? Sim, eu acho isso é legal, sai do maniqueísmo, né? Isso. Cangaço é mal, fosfolante é bom, o contrário, não. Você vê aspectos positivos, negativos dos personagens, exatamente. Você consegue ver o drama, você consegue ver o ponto de vista deles, né? Tem ações que são condenáveis, mas ao mesmo tempo você entende como chegou até lá. A história que leva, né? Aquilo, né? Exato, o contexto da vida daquela pessoa que explica por que se torna uma pessoa violenta, porque se torna tem uma vida dura, porque assim, é uma forma de mostrar o que é o cangaço mesmo, né? Quando você para olhar a história, ela é cheia de nuances, o maniqueísmo é uma narrativa, é uma forma de se contar do ponto de vista de um lado, de outro. Do ponto de vista do Estado é que só tem vilão. Aí, de repente, do ponto de vista de uma população, são heróis. Não é, tá no meio do caminho. Exatamente.
acho que a revista faz jus a essa realidade, essa visão mais completa da história, sim, mesmo sendo uma história parcialmente baseada em fatos reais e tem o seu lado ficcional, né? Mas eu acho que consegue bacana pegar esse espírito do que é uma abordagem histórica mais, pé no chão, mais consistente. E no caso já é uma ficção histórica, né? Isso. Exatamente. Isso. E assim, só para finalizar, né, para não te atrapalhar muito, não, porque assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais do Jardim dos Famintos, que eu acho que era um trabalho que acho que você e o Adson estavam trabalhando, né? E eu sei que tem 2 livros lançados. Aí você poderia falar só um pouquinho mais assim da sua experiência nesses 2 livros? Sim, não, eu achei sensacional. É outra linha, é outra experiência, exatamente, né? É uma linha de fantasia, dark fantasy, né? Uma coisa diferente. Então posso falar muito assim pela dinâmica de trabalho com Adams, né? A gente tem uma conversa muito boa. Eu conheço o Adams desde 96. A gente estudou. Caramba, sério? A gente estudou em vários momentos. A gente fez o curso de química na escola técnica. Certo. Aí os dois migraram para artes plásticas, se encontraram, fizemos especialização juntos, design é para acontecer digital. Mesmo, viu? Então assim, tem uma convivência, uma sintonia de muito tempo, né? Uhum. Então, eu gosto muito das ideias do Adams, eu gosto muito da criatividade dele, eu tento enxergar o que ele pensa ali na ilustração. Então, assim, foi realmente uma experiência muito agradável de fazer, muito tranquilo de fazer. Certo. Fiz a capa, fiz as ilustrações de introdução dos capítulos. Bacana. Né? Então, ficou bem bacana. Todo mundo fala que combina muito com a história, combina muito com o clima, né? Consegui dar uma boa interpretação. Acho que é isso. É bacana, cara. Assim, eu quero agradecer mais uma vez, certo? Eu quero que muito que o padrinho, assim como os próximos projetos de vocês, dê muito certo, certo? E que a gente pode firmar essa parceria junto com a Voante, né? O Luiz Carlos aqui, que ajudou muito e com certeza ajudou vocês e tal, a própria Voante também. E galera, muito obrigado, certo? Eu muito obrigado, certo? Galera, a gente vai ficando por aqui, certo? E a gente vai lançar logo essa entrevista. Valeu, pessoal. Até mais.